Então, conforme eu já havia dito, vou explicar o trabalho mais uma vez, pela segunda vez, agora está sendo gravado, tá? Quem porventura não viu a aula 1, 2, eu espero que veja essa aula, para saber como é que se realiza o trabalho e como deve ser entregue, tá? Então, repetindo, a entrega, tá, deve ocorrer nesse prazo, ou seja, começou na nossa última aula e vai até o dia 23/7. O trabalho vale 2 pontos. E como é que é o trabalho? Bom, o tema do trabalho é tipo de produção de energia. Então, vocês vão falar sobre energia eólica, solar, a hidrelétrica, termoelétrica, ou seja, os principais tipos de produção de energia. Tá? Como entregar esse trabalho? Bom, as características, tem que ter uma capa e mais 3 páginas, ou seja, o trabalho é composto por 4 páginas. Aquele aluno que entregar uma página a menos, tá? Ele vai ter uma diminuição na nota. Então, obrigatoriamente, tem que ter no mínimo 4 páginas. Quer botar 5, 6, 7, não há problema, tá? Mas no mínimo 4 páginas. Fonte Arial 12 e o espaçamento entre as linhas é de 1,5. Sobre a imagem, a imagem é uma forma de texto, ou seja, até um complemento do próprio texto. Então, você está falando sobre a energia eólica, né? Você coloca ali a figura que está diretamente relacionada com essa produção de energia. Destaque: toda vez que vocês colocarem uma imagem, abaixo, coloque a figura 1 e as características dessa imagem. Tá? Detalhe: a imagem ela é o complemento daquilo que vocês estão falando. Por exemplo, teve um aluno que botou todo o texto e na última página colocou as imagens. Né? Não é o adequado. O adequado, se você for falar sobre a energia, por exemplo, a energia solar, você coloca o texto explicando as características dessa energia, que polui, não polui o meio ambiente, né? A produção de energia é pequena, as características de produção de energia, e abaixo desse texto vocês coloquem, ou acima desse texto, ou entre o texto, vocês coloquem a figura, colocando ali as placas voltaicas para caracterizar esse tipo de produção de energia, tá? Bom, teve um aluno do primeiro ano que simplesmente colocou a imagem e não colocou a identificação dessa imagem, tá? O professor lá descontou 1/10. Por quê? Porque tá aí as características de trabalho, colocar a imagem, o professor destaca, tem que colocar a figura 1, principais características dessa imagem. Então, aquilo que o professor pede deve estar contendo no trabalho. Alguma coisa que falta, o professor tem todos os motivos, tá, para descontar, não com o objetivo de diminuir a nota, mas simplesmente para mostrar, ó, isso aqui vocês deveriam ter feito e não fizeram. A capa, até agora eu estou contente, porque na minha experiência dentro da sala de aula em relação à entrega de trabalho, eu verifico que existe muita dificuldade enquanto a entregar uma capa, né? O aluno do ensino fundamental está muito acostumado a fazer desenhos, né? Pode botar umas letras lá, muito gigante, o negócio assim, a capa não fica bem apresentada. Então, a nível de ensino médio, que é uma preparação para o ensino superior, então uma boa apresentação de uma capa ela é fundamental. Só que eu estou contente com os trabalhos que eu recebi até agora, então todos estão entregando nesse padrão, né? O símbolo do colégio, Escola Érico Veríssimo, disciplina, 2 pontos, químicas, o nome do professor, 2 pontos, no meu caso é Gabriel Gouveia. Dá o espaço, coloquei trabalho de química, aqui, se eu que eu me lembro, eu acho que eu botei 16, e aqui tipo de produção de energia, que é o título, não há necessidade de usar esse título, você pode colocar qualquer título que vocês quiserem no trabalho de vocês, tá? O ideal é até que vocês mudem para não ficar igual. Tá? Então, tipo de produção de energia, eu acho que eu botei aqui uma fonte Arial 18, tá? Que fica mais apresentável. Aqui não existe aqui um padrão, o professor não está exigindo um padrão para vocês. Vou botar um pouco maior para dar um destaque. Aqui à esquerda, o nome do aluno, no caso eu coloquei Érico Lopes Veríssimo, a turma de vocês, segundo ano, 1A. Tá? E Pelotas 2020, esse é o padrão aí da capa que o professor solicita para vocês. E como entregar o trabalho? Bom, o trabalho é ser enviado para o e-mail do professor, gabrielquimica@yahoo.com.br, tá? Pessoal, toda vez que eu recebo, tá, eu imediatamente eu avalio o trabalho e eu já envio uma resposta da nota de vocês, tá? Recebido e a nota. Se por acaso, se não receberem, prazo aí de 24 horas, 48 horas no máximo, tá? Todos os dias eu olho o e-mail
E assim que eu recebo, eu já avalio o trabalho de vocês e já mando a resposta com a nota. Se porventura, no período de 2 dias aí, você não receber essa nota, você pode lá comentar no privado, professor, como é que foi meu trabalho? Tá? O senhor recebeu o meu trabalho? Aí eu vou verificar e vou dar uma resposta para vocês. Bom, trabalho proposto até o dia 23. Quem entregar depois, a nota vai ser a metade. Tá? Isso ocorreu já no primeiro trimestre. Se deixaram para entregar no último dia, não é adequado. Já faço o trabalho para vocês aí ter menos uma responsabilidade. Até porque daqui a pouco os professores vão colocar o trabalho atrás do outro. Vocês vão ficar acumulado trabalho. E nesse segundo trimestre vocês não vão poder fazer provas junto com o trabalho. Ou seja, todos os trabalhos vão ser realizados antes das provas. Então, o ideal é que você já faça aí para ter menos uma responsabilidade, já para garantir os 2 pontos. Bom, agora sim, nós vamos começar dando sequência à nossa aula. Estamos estudando a termoquímica, a parte da química que estuda o quê? As trocas do calor. O calor que é liberado e o calor que é absorvido. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a teoria, dando sequência. Bom, nós temos que identificar 2 tipos de reações. As reações endotérmicas e as reações exotérmicas. A palavra endo significa absorve e a palavra exo significa libera. Térmico significa calor, energia. Tá? Então, endotérmicas são aquelas que absorvem calor e exotérmicas são aquelas que liberam calor. Por incrível que pareça, são 2 definições bem simples e o que aparece no exercício, muito. Tá? Então, e o aluno costuma, às vezes, confundir, achar que exotérmica é que absorve e endotérmica é que libera. Não pode trocar. Endotérmica absorve calor, tá? E exotérmica libera calor. Bom, a representação gráfica dessas reações exotérmicas e endotérmicas são extremamente importantes. Como é que nós vamos identificar quando uma reação é exotérmica? Já comentei na nossa última aula, a identificação ali ΔH negativo, ΔH positivo. Vamos dar mais um destaque agora. Tá? Então, vamos lá. O professor destacou que no início de uma reação, nós temos quem? Sempre nós vamos ter o reagente. Sempre no início de uma reação, nós vamos ter o reagente. E no final dessa reação, nós temos quem? Nós temos o produto. É sempre assim. Tá? Então, repare, aqui nós temos o gráfico, aqui nós temos o caminho de uma reação, tá? Ou seja, é esse caminho que está sendo, que está ocorrendo. Então, no início, nós vamos ter sempre o reagente, e no final desse caminho, nós vamos ter o quê? O produto. Então, sempre no início é o reagente e no final o produto. Pessoal, nesse gráfico tem essa coisinha chamada EA, que é energia de ativação. Isso vai ser estudado no próximo conteúdo, que é a parte de cinética, velocidade das reações. Bom, agora, o que é o ΔH que tem aqui? Bom, H significa entalpia, já foi explicado também na última aula, acho que vai ser explicado nessa também. Tá? H significa entalpia, o calor. Tá? E ΔH significa a variação da entalpia, tá? Que é a variação da quantidade de calor, que pode ser liberado ou pode ser absorvido. Então, vocês têm que memorizar essa palavra. Entalpia, energia, calor. Ok? E toda vez que o ΔH for menor que 0, pessoal, quem está entrando agora, infelizmente, não vai poder entrar, que eu não vejo aí a pessoa entrando, tá? Toda vez que o ΔH for menor que 0, ou seja, toda vez que o ΔH... Vou apagar aqui para ficar mais... para destacar. Toda vez que o ΔH for negativo, você tem que memorizar isso, a reação, ela é exotérmica, sempre. Toda vez que o ΔH deu menor que 0, toda vez que o ΔH deu negativo, é uma reação exotérmica. Pessoal, destaque, está na aula de hoje, além da aula ao vivo, também tem atividades para vocês fazerem, são lá exercícios sobre esse assunto que nós vimos até esse exato momento. Detalhe, as atividades começaram hoje às 9 horas, hoje às 8 horas, e vai terminar na quinta-feira, até o início da nossa aula. Então, hoje na parte da tarde, é rapidinho, são poucas questões, tá? Vocês façam a atividade. Lembrando que as atividades contam em 3 pontos, então vocês têm que realizar essas atividades. São poucos exercícios, tá? Porque são muitas disciplinas que vocês têm que fazer. Tudo bem? Então, ΔH, toda vez que ΔH for negativo, a reação é exotérmica. E como é que nós identificamos que esses 2 gráficos são exotérmicos? Bom,
vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui o início da reação e aqui nós temos o fim da reação. Então, aqui nós temos reagente e produto. Bah, e não tem valores, não tem como eu calcular, porque para eu calcular a variação da entalpia, o professor já destacou a forma para ti. É produto menos reagente. E o gráfico não me dá a entalpia, né? Só que, claro, o professor falou, toda vez que o reagente estiver acima, né, toda vez que a quantidade de calor for maior que o produto, a reação vai ser isotérmica. Mas existe uma outra forma? Sim, existe. A gente coloca valores, ó, a gente coloca valores. Lembrando que sempre aqui vai aumentando, né? Então, 0, botei aqui 0 e 5. 0 e 5. Eu vou calcular agora a variação da entalpia para identificar. Se der delta negativo, é isotérmico. Se der delta H positivo, é endotérmico. E vamos lá, quanto é que vale o produto? Ora, o produto, nesse caso, vale 0. E o reagente vale 5. E 0 menos 5, o meu delta H vai dar o quê? Menos 5. Inventei valores. Mas é o suficiente para saber que esse gráfico é um gráfico exotérmico. Por quê? Porque a variação da entalpia deu o quê? Negativo, menor que 0. Outro gráfico, não importa como desenhar o gráfico, tá? Pode ter gráficos, pode desenhar assim duas retas, não importa. Se aqui for reagente, aqui é o produto, então você sabe quanto vale o reagente e quanto vale o produto. Apagar. Então, outro gráfico. De novo, tem que identificar se é exotérmico ou endotérmico. Vou botar outros valores aqui. Botar aqui 5 e vou botar aqui 15. Tá? Então, lembrando que sempre que vai aumentando, não importa o valor que você coloca. Então, a gente vai calcular. Vamos calcular aí a variação da entalpia. Vamos calcular a variação da entalpia para esse produto, para esse gráfico. Então, quanto vale o produto? O produto vale 5. O produto vale 5. Quanto vale o reagente? Vale 15. Então, o ΔH, ou seja, a variação da entalpia é 5 menos 15 menos 10. E se deu negativo, esse gráfico é um gráfico exotérmico. Tá? E toda vez que o reagente estiver acima do produto, nós identificamos esse gráfico como sendo um gráfico que libera calor. No caso aqui, ó, detalhe, não existe calor negativo nem calor positivo. Existe calor sendo liberado e calor sendo absorvido. Nesse caso aqui, está sendo liberado 10 quilocalorias por mol, 10 kJ por mol. Lembrando que as unidades ou são em calorias ou são em quilojoule. São os dois mais comuns. Bom. E agora, novamente, agora apresento dois gráficos endotérmicos. E vai aparecer isso na prova para vocês, vai aparecer isso no PAV, vai aparecer algum gráfico no Enem. Então, vocês têm que olhar para o gráfico. E detalhe, o Enem ama gráficos. Tá? Então, apareceu um gráfico, você tem que identificar. Poxa, gráfico endotérmico ou exotérmico? Ah, não sei, mas não importa. Lembre-se que o reagente embaixo, o gráfico vai ser endotérmico, o reagente em cima é exotérmico. Não lembro, não tem problema. Se a gente não lembra, a gente calcula. Vamos colocar valores. Lembrando que é sempre aumentando. 5 e 15. Tá? Valores aumentando. Qualquer valor. Vamos botar aqui 50, 150. Tem um problema. Está aumentando. E a gente vai calcular essa variação da entalpia. E detalhe, às vezes a questão vai perguntar o gráfico endotérmico e exotérmico e qual é a quantidade de calor liberado. Né? É claro que nesse caso o gráfico veria o quê? Valores. Então, quanto é que vale o produto? Porque a fórmula é produto menos reagente. Então, o produto vale 150. Então, variação da entalpia, produto 150, menos o reagente, que vale 50. A gente tem que fazer esse cálculo extremamente complicado, que é 150 menos 50 vai dar mais 100
quilocalorias, 100 kJ, né? E toda vez que o ΔH é positivo, faz com que a gente identifique que esse gráfico é um gráfico exotérmico. Opa! Esse é um gráfico endotérmico. Tá? ΔH positivo, ΔH maior que zero, o gráfico é endotérmico. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês também é em termos de conhecimento dos conceitos. No gráfico endotérmico, a quantidade do reagente é menor que a quantidade de produto. Então, ó, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final. Lembrando que aqui nós temos o início e aqui nós temos o fim. Não importa como veio o gráfico, não importa. Aqui está os reagentes, ó, é o reagente A mais o reagente B, que vai produzir o C e o D. E o reagente aqui, a quantidade de calor, vai ser menor que o final. Por quê? Não importa. Vamos botar aqui 18, botar, e aqui vamos botar 180. Ó. Então, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final numa reação endotérmica. Ok, pessoal? O contrário também é na reação exotérmica, né? Na reação exotérmica, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final. Botando valores. Botei 5, gosto do 5. 5 e 45. Então, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final. Ó, a quantidade de calor inicial, que é a quantidade de calor reagente, é maior que a quantidade de calor final numa reação exotérmica. Isso vem em termos de conceito, e isso é importante. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Fique à vontade para perguntar. Nesse exato momento aí já estou pulando aí as características dos gráficos. Estou supondo que vocês entenderam como se identifica se o gráfico é exotérmico ou endotérmico. Bom, após saber identificar se o gráfico é exotérmico ou endotérmico e calcular a variação do calor liberado, absorvido, através da fórmula ΔH, produto menos reagente, nós temos que olhar para uma reação química e saber que essa reação química ela é endotérmica ou ela é exotérmica. Aí existem 3 formas da gente olhar para a reação e dizer, ó, essa reação é exotérmica. 3. Assim também é a endotérmica. Bom, vamos começar devagarzinho. A reação exotérmica, ela tem a seguinte característica. Vamos botar o reagente A mais o reagente B, que vai formar lá C mais D. Está aqui a reação característica, né, genérica. E vai ter mais a palavra calor, mais a palavra calor, mais a quantidade de calor aonde? Essa quantidade de calor, ela vai estar descrita no produto. Tá? Então, no produto vai estar especificado a quantidade de calor. Desses 3 exemplos, essa explicação está aqui, ó, bem no meio. Vou pegar aqui, ó. Bem no meio. Vamos olhar para essa reação química. Nós temos aqui hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. Ok. E repare que aqui está mais 136,6 quilocalorias. Tá? Isso para quanto? Isso para 2 mols, ou seja, 2 mols de água, tá? Libera 136,6 quilocalorias. Agora, existe outra representação, e é a representação mais comum, tá, de uma reação exotérmica. Repare aqui na primeira reação. Ó, vamos agora olhar para a primeira reação química aqui. Temos o hidrogênio reagindo com oxigênio, formando aqui 2 mols de água. E repare que tem ΔH, ou seja, a variação da entropia, negativo. Toda vez que o ΔH for negativo, toda vez que o ΔH for menor que zero, essa é uma reação exotérmica. Então, essa reação
é uma reação exotérmica. Quando desaparece o ΔH, ó, troca o sinal, ele fica positivo, que é a representação oficial de uma reação exotérmica. Então, existe mais de uma forma de representar a reação exotérmica. ΔH negativo no produto, pronto, a reação exotérmica. Agora, se tiver mais calor no produto, reação exotérmica. E existe ainda mais uma outra forma que os caras resolveram para complicar um pouquinho mais. A química já é muito fácil, então vamos tentar complicar um pouquinho mais. O que os caras fizeram? Bom, repare que nós temos aqui à esquerda o reagente, aqui à esquerda o reagente e à direita o produto. Se eu tenho, e a setinha está aqui, se eu tenho positivo no produto, ele pula para o outro lado, em termos matemáticos, o quê? Negativo. Está aqui a setinha, ó. Então, se tiver o menos calor no reagente, o menos calor no reagente também representa uma reação exotérmica. Isso torna essa classificação mais difícil. O que eu destaco para vocês? O que é mais comum? O mais comum é o primeiro exemplo, tá? O mais comum aparecer de uma reação exotérmica é essa primeira. Essa primeira, tá? É a mais comum. Por quê? Porque tem a reação, tem o produto e aqui tem o ΔH negativo. Esse é o mais comum. Que vocês têm que saber aqui, ó, que 2 mols de água está sendo liberado 136,6 quilocalorias. Agora, vocês têm que ter aí a sensibilidade, né, e o conhecimento, que às vezes aquela questão ela quer ser um pouquinho mais maldosa, ela quer é um processo seletivo, onde tem 1000 candidatos para 100 vagas, então algumas pessoas têm que ser eliminadas, então temos que fazer alguma coisa para o aluno errar, né? O aluno sabe que ΔH negativo é exotérmico, aparece uma coisa positiva e já vai colocar que é endotérmico. Esse aí está o detalhe em termos de questões, tá? Mas existe três representações de uma reação exotérmica, e essas três estão representadas aí nessa lâmina. Tudo bem, ó? ΔH negativo exotérmico, mais calor no produto exotérmico, menos calor no reagente exotérmico, tá? Qualquer dúvida, fale aí no microfone. Agora nós vamos pular para a próxima representação de uma reação, só que agora a reação endotérmica. Como é a representação genérica de uma reação endotérmica? Ora, é lá, de novo, nós temos o reagente, AB, só que no reagente nós vamos ter o mais calor aqui, ó, representado não no produto como na reação exotérmica, mas o mais calor representado no reagente. Está lá o produto sendo formado. Tá? Então, toda vez que tiver o mais calor no reagente, a reação é endotérmica e está representado nessa lâmina aqui, ó, embaixo. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos o carbono reagindo com o enxofre, tá? Formando o sulfeto de carbono, tá? Bom, e repare o mais calor aqui, ó, mais 104,4 quilocalorias. E esse mais calor, ó, está no reagente. Se tiver o mais calor no reagente, essa é uma representação genérica de uma reação endotérmica. O que acontece matematicamente se pegar esse positivo e pular para o outro lado? Ó, tá? Pular para o outro lado. Pula para o outro lado, fica negativo. Então, se tiver menos calor no produto, essa reação também é uma reação endotérmica. Confunde, eu sei, mas é assim mesmo. Tá? A gente tem que estar ligado. Entretanto, o mais comum de se representar uma reação endotérmica, o mais comum em termos de exercício, é a primeira. Toda vez que tiver lá ΔH positivo, a reação é uma reação endotérmica. Toda vez que tiver ΔH negativo, a reação é uma reação exotérmica. Só que tem essas modificações aí que a gente tem que estar ligado. Tudo bem, pessoal? Então não se preocupe, a gente vai fazer aí uma bateria de exercícios e a gente acaba pegando-se de uma forma mais fácil. Às vezes na explicação o aluno fica meio confuso, tá? O aluno pega muito bem ΔH negativo exotérmico, ΔH positivo endotérmico, em termos de identificação de uma reação química. Vou dar sequência, tá?
Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Bom, pessoal, na última aula eu falei sobre a entalpia. Entalpia significa calor. Só que existe agora, a gente vai falar agora sobre a entalpia padrão. O que é entalpia padrão? Quando uma substância estiver no seu estado alotrópico mais estável, a gente tem que lembrar lá do primeiro ano, né, quais são os elementos alotrópicos, né? Por exemplo, nós temos o carbono, né, e o carbono pode ser o carbono grafite, o carbono diamante, nós temos o oxigênio, né, e o ozônio, são formados apenas por átomos de oxigênio, nós temos o enxofre, nós temos o fósforo, então nós temos elementos alotrópicos. Mas basicamente eu antecipo para vocês, se a substância for simples, tá, ela vai ter a quantidade de calor igual a zero. Mas tem um padrão assim, ó, entalpia padrão, representado pelo seu H zero em E. Tá? Para toda substância simples, no estado padrão, possui entalpia igual a zero. A gente vai entender onde é que a gente vai usar isso depois. O estado padrão obedece às seguintes condições. Condições ambiente a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Estado alotrópico mais estável. O que é o mais estável? Aquele que é mais comum. Então nós temos o oxigênio e o ozônio. Que é o mais estável? Aquele que existe em maior quantidade, que seria o oxigênio. Mas, basicamente, todos os exercícios que eu tenho feito aí, a gente consegue identificar a substância simples, coloca ali a quantidade de calor zero. Às vezes vem essa informação na tabela, a gente consegue aí calcular. Mas é extremamente importante vocês terem em mente essa informação. Se a substância for simples, ela vale zero. Bom, e agora eu gostaria de destacar para vocês a entalpia padrão de combustão. Ela é extremamente importante, tá? O Enem ama a entalpia de combustão. Tá? Por quê? Porque ele vai dar lá um combustível e vocês vão ter que montar essa reação química. Quando o Enem quer que vocês montem a reação química, uma delas, a preferida nas provas que eu tenho avaliado sobre o Enem, é a entalpia de combustão, tá? Ou seja, a reação de combustão. Coloca combustível. E por que eles gostam muito? Porque o meio ambiente é o xodó do Enem. Então, tudo aquilo que polui o meio ambiente entra. Então, os combustíveis são a substância que mais polui. Então, geralmente, eles colocam essa substância e vocês têm que montar a reação de combustão, além de fazer o balanceamento, para depois fazer o cálculo estequiométrico relacionado com a termoquímica. Né? Quem acha a estequiometria difícil, a estequiometria volta também na parte da termoquímica, na parte dos cálculos. Tá? Mas aí vem uma parte mais básica, assim, entre aspas, né? Mas a termoquímica, a gente vai ter que calcular a quantidade de calor em relacionado aos cálculos estequiométricos. Então, vamos lá, devagarzinho, sempre vai dar tudo certo. Bom, então, entalpia padrão de combustão. Conceito. Devagarzinho. Denomina-se entalpia padrão de combustão a variação da entalpia, ΔH, envolvida na combustão completa de 1 mol de determinada substância, em que todos os participantes da reação se encontram em condições padrão. Então, combustão completa do metano. Tá? Então, vamos lá, como é que a gente... O que a gente tem que saber sobre entalpia de combustão? O professor vai destacar nessa lâmina aqui, ó. Então, esse é o conhecimento que vocês têm que ter. Se a substância que está sofrendo combustão tem somente carbono, hidrogênio e oxigênio, então está lá no reagente, carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto dessa reação vai ser o quê? CO2 e água. E outra informação extremamente importante, vocês têm que ter esse conhecimento. Toda reação de combustão, ela é sempre exotérmica, ela libera calor. Toda vez que a gente queimar alguma coisa, né? Olha a lareira ali, queimou ali a madeira, ela libera o quê? Calor. Então, tudo aquilo que for combustão, ela é exotérmica. Queimou gasolina, queimou metano, queimou etanol, né? É uma reação exotérmica. E aqui está a reação de combustão do metano. Então, vamos identificar essa reação. Então, aqui nós temos o metano, o CH4. Nós temos o comburente, tá? Então, sempre assim, ó. E repare, aqui está o nosso reagente, ó. Aqui está o nosso reagente. E do outro lado está o produto. É sempre assim. E o que nós temos no reagente? O que nós temos no reagente? Nós temos carbono, nós temos hidrogênio
e nós temos oxigênio. Então, quando a gente nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto, tá? Nós temos aqui uma reação de combustão completa. Futuramente eu vou mostrar para vocês a reação de combustão incompleta, mas toda vez que nós temos uma reação de combustão completa, o produto vai ser sempre CO2 e água. Depois a gente faz o balanceamento, a gente colocando aí os valores para realizar o balanceamento. Então, repare que a combustão completa do metano pegou metano, reagiu com oxigênio e produziu CO2 e água. E está aqui, ó, a variação da entalpia de combustão, menos 212,8 quilocalorias. Então, está sendo liberado, ou seja, a quantidade da reação de combustão de 1 mol de metano libera 212,8 quilocalorias. Kilojoule. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura. Note que a combustão completa de qualquer composto que possua apenas carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, irá produzir sempre gás carbônico e água. Combustão é a reação entre um combustível e um comburente. Quem vai ser esse comburente? O oxigênio. Liberando calor. Combustão pode ser qualquer substância. Combustível pode ser qualquer substância. Então, quando a gente fala combustível, geralmente a gente pensa em gasolina, mas pode ser gasolina, etanol, madeira, tá? Então, tudo aquilo que vai produzir energia em contato com o oxigênio é um combustível. Só, claro, só vai ter a liberação de energia, só vai ter a reação de combustão com o oxigênio. É aquele exemplo da vela. Nós temos a vela ali acesa, coloca um copo. Quando o oxigênio for consumido, a vela apaga. Então, para ter a reação de combustão, obrigatoriamente tem que ter o oxigênio. Então, é o que vai vir para vocês, vai vir um combustível, vocês vão ter que adicionar o oxigênio e colocar como produto sempre CO2 e água. E, repetindo, porque a repetição leva à perfeição, a combustão é sempre exotérmica. Bom, aqui para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer no Enem, o que vocês vão ter que fazer na prova do professor Gabriel, tá? Para resolver as questões que envolvem esse assunto. Então, digamos que você tivesse que completar essa reação química. Demonstra a reação de combustão do etanol. Pessoal, são 8h45, tá? Coloque a palavra presente aí para marcar a presença de vocês, ok? A presença final. Alguns segundos para você escrever a palavra presente, para vocês prestar atenção aqui como é que se faz a reação. Ok? Espero que você já tiver tempo para colocar a palavra presente, para marcar a presença final. E deixa eu explicar essa reação, que ela é extremamente importante. Nós temos, então, combustível. Tá? Nós temos aí o etanol, a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem etanol. Então, você tem que montar a reação de combustão. Já pegamos o combustível. Para montar a reação de combustão, o que é necessário? Oxigênio. Então, a gente vai adicionar o oxigênio a esse combustível. E qual o conhecimento que vocês têm que ter da reação de combustão? Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Que o produto dessa reação é quem? É gás carbônico e água. Então, repare, vamos repetir, ó. Então, nós temos o combustível, a gente adiciona o oxigênio e nós temos que saber o produto é o CO2 e água. O próximo passo é o quê? É o balanceamento. É aqueles números que a gente coloca na frente da fórmula para realizar o balanceamento. Tá? É extremamente importante o balanceamento, porque além da reação de combustão, tá, o exercício vai pedir para você calcular a quantidade de calor liberado, a quantidade de calor absorvido, e a relação de mols é extremamente importante, tá? Porque 1 mol aqui de etanol vai liberar X calorias, que vai estar especificado aqui, né? 1 mol de oxigênio vai liberar isso, 2 mols de CO2 vai liberar assim, e 3 mols de água libera essa quantidade de calor que está aqui, sendo liberado, absorvido, no caso, como é combustão, vai ser liberado, ok? Bom, vamos colocar mais um exemplo. Agora, o professor colocaria e perguntaria para ti o seguinte: demonstra a reação de combustão da gasolina. Como é que você faria essa reação de combustão? Ou estaria lá no exercício, escolha a alternativa da reação de combustão
da gasolina. Então, aí, temos o combustível. Para que ocorra a reação de combustão, é adicionado o quê? Oxigênio. Temos carbono, hidrogênio e oxigênio reagente. Qual vai ser o produto? CO2 e água. É assim a reação de combustão. E o próximo passo é o balanceamento. Pessoal, essa foi uma questão do Enem, já de alguns anos atrás, onde ele pede a que monte, na verdade, estava perguntando sobre a estequiometria, ou seja, qual a quantidade de oxigênio, tá, na reação lá da combustão da gasolina. E eu gostaria de destacar para vocês, em termos de balanceamento, repare aqui, ó, nós temos aqui 8 carbonos. Nós temos aqui, em termos de hidrogênio, 18. 9 vezes 2, 18. Agora, quantidade de oxigênio, 8 vezes 2, 16 oxigênio aqui na molécula de gás carbônico, e 9 vezes 1, 9. E somando esses dois, dá quanto? Dá 25 átomos de oxigênio. E toda vez que der um número ímpar, o que a gente faz lá na frente do oxigênio? A gente coloca esse número que deu aqui e divide por 2. Por quê? Porque 25 vezes 2, 50, dividido por 2, 25. Aí uma dica sobre balanceamento. Ok? Bom, nossa aula terminou o tempo. Ok? Pessoal, então, quem não colocou ainda, coloque a palavra presente. Vamos lá? Coloque a palavra presente para marcar a presença. Ainda tem gente faltando a colocar a presença. O professor vai analisar. Ok? O professor vai